Fala pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Pessoal, a Premier League realmente mostrou toda a sua força agora com essa final de Europa League entre Manchester United e Tottenham e o Chelsea chegando na final da Conference League, né? E eu falo que a Premier League mostrou sua força, não que passa pelo topo dela, por exemplo, a Champions League. A Champions League é uma final entre um francês e um italiano, mas a força da Premier League é no seu todo, é no seu mundo completo, onde o Manchester United e Tottenham estão em que? 15º, 14º da tabela e chegaram numa final europeia, né? Essa é a força da Premier League. O Chelsea, que fez uma temporada abaixo da expectativa da temporada passada e foi para a Conference League e sobrou a Conference League inteira. Sobrou. Não teve nenhum leve ameaço para o Chelsea até agora a final, que vai ter um confronto bem mais interessante contra o Real Betis e a final é jogo único. O Manchester United nessa temporada horrível para o time de Manchester, né? Bem fraca, bem abaixo da expectativa. Chegou na final da Europa League eliminando, por exemplo, o Atlético Bilbao, que é um dos melhores e mais fortes times da Espanha. O Tottenham, temporada também catastrófica para o time do norte de Londres, chega na final eliminando, por exemplo, o Eintracht Frankfurt, que é um dos melhores times da Alemanha, eliminou o Bodo Glimt na semifinal. O Bodo Glimt esse que eliminou a Lazio, um time que está brigando ali por Champions League no campeonato italiano, que é um campeonato muito legal. Então, mostra a força da Premier League, não tá ali no topo, no primeiro, no segundo lugar, sempre chegando em final de Champions League, como por exemplo, Real Madrid e Barcelona. É o que eu sempre falo da La Liga, por exemplo. A La Liga é uma liga que tem dois dos maiores e melhores times do mundo, no Real Madrid e no Barcelona, mas como é que é a liga no seu todo, na sua totalidade? Como é que é o 13º da La Liga? Ela consegue enfrentar o Real Madrid? Dificilmente. Já na Premier League, a gente vê o líder, o segundo, o terceiro e o quarto frequentemente perdendo pontos para o time que está lutando contra a zona de rebaixamento. Tanto é, de novo, Manchester United e Tottenham estão bem na parte de baixo da tabela. Você vê o Bournemouth e o Fulham brigando por competições europeias. O Bournemouth tem um estádio, o Vitality Stadium, para o quê? 10, 11 mil de pessoas. O Fulham, o estádio lindo, charmoso do Craven Cottage, mas também muito modesto comparado aos grandes times, né? Você tem o Nottingham Forest brigando ponto a ponto, rodada a rodada com o Chelsea e com o Manchester City para ir para a Champions League. O Nottingham Forest, um time do interior ali das Midlands da Inglaterra, né? Um time de uma cidade pequena, modesta da Inglaterra. Então, olha o tamanho da força dessa liga. Você tem o Newcastle, agora é um novo player nesse mundo aí do futebol financeiramente. Tem, talvez, junto com o Gyökeres, o atacante mais requisitado da próxima janela de transferência. E talvez ele não saia. Por que você sairia do Newcastle? Ah, porque é uma cidade do norte da Inglaterra, é frio, não sei o quê. Mas o Newcastle é um time que tá aí brigando por Champions League. Acabou de ser campeão da Copa Nacional, né? Da Copa da Liga Inglesa. Final da FA Cup. Tem a final da FA Cup que tem um Crystal Palace, um time do sul de Londres, que também joga no Selhurst Park, um estádio muito modesto. Está chegando na final de Copa Nacional, eliminou times muito fortes pelo caminho. Então, essa é a beleza da Premier League. Quando você vai chegar, ligar a TV e assistir um jogo e você vê lá Liverpool, Arsenal, Manchester City contra Fulham, Bournemouth, Brighton. Claro que você tem os favoritos, mas você não sabe o placar. Uma coisa é clara, esses times não sobram. Você pode ver o Nottingham ganhou do Liverpool lá em Anfield esse ano. Quantas vezes a gente não viu o Arsenal perder pontos contra esses times que eu citei? Então, muita gente fala assim, a Premier League ela é super valorizada, os times não ganham a Champions League. Mas ela não é balizada por isso. Ela é balizada por esse equilíbrio todo. E esse equilíbrio se fez provar nessa temporada europeia, onde tem um time da final da Conference League, que é largamente favorito no Chelsea, uma final de Europa League com dois times ingleses, e na Champions League, o finalista PSG que dizimou os ingleses, né, que ganhou do Liverpool, um duelo épico, o Aston Villa, que só não eliminou o PSG muito pela atuação do Didi Donnarumma, né, que fez uma campanha, tá fazendo uma campanha espetacular, senão o Aston Villa, um time de Birmingham, um time
Birmingham é a segunda maior cidade da Inglaterra, depois de Londres, mas uma cidade mais industrial, enfim, não é um polo futebolístico como é o norte da Inglaterra, em Manchester e Liverpool, né? Esse time, o Aston Villa, poderia chegar muito bem numa semifinal de Champions League contra o Arsenal, que eliminou o gigante Real Madrid, que também não passou pelo PSG, muito pela atuação de Gigi Donnarumma. Mas a gente vê os times ingleses numa força muito grande. E esses times ingleses, por exemplo, um Fulham, um Brighton, tem valores financeiros para tirar jogadores de Eintracht Frankfurt, tem dinheiro para tirar jogadores de Atlético Bilbao, de Real Sociedade, times tradicionais aí nesse meio da Europa, né? O Fulham tem dinheiro para tirar hoje alguém do Milan. Essa é a realidade. Você vê, por exemplo, um West Ham com poderio financeiro, talvez maior que o do Milan. Quem que o Milan tá contratando, por exemplo, jogadores, Pulisic, Loftus-Cheek, ambos do Chelsea, mas quem baixa no Chelsea? Ele não entra no mercado pelos grandes nomes, né? Você tem grandes nomes ali, muito porque jogar no Milan, aquele prestígio tudo, é o Milan, né? É um gigante europeu muito mais gigante que o West Ham. Não é isso que eu tô falando de poderio financeiro. E você vê times, o West Ham brigando com o Milan, quando que seria possível? Pelo poder da Premier League. Então muito passa por isso que ela é uma liga que todo mundo gosta de acompanhar. Todo mundo gosta de ver porque é equilibrada. Às vezes você vai ligar a TV, como eu falei num domingo, e ver Real Madrid e Elche, você sabe que vai ser uma pancada. Agora se você ligar e ver Arsenal e West Ham, vai ser um bom jogo, vai ser um jogo extremamente competitivo. Então, essas finais que eu queria falar, né? Final da Europa League entre Manchester United e Tottenham e a final da Conference League entre Chelsea e Betis, um Chelsea que sobrou inteiramente na Conference League, né? E a eliminação de Arsenal, Aston Villa e Liverpool, que eu falei na Champions League, mostra essa força da Premier League e é por isso que ela é uma liga tão legal. Valeu, pessoal!